10h45, tem que terminar então. 10h15. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar então de coisas boas, simbora falar de regimento. Vamos falar de regimento então, regimento interno da Câmara Municipal de Planaltina de Goiás, tá bom? Então, graças a Deus, nós já o fizemos bastante. Eu até me aproximei aqui um pouco mais do microfone para ficar mais próximo de vocês ainda, tá bom? É isso aí. Gente, olha só, vamos dar sequência, mas antes mesmo eu quero me colocar aqui para você o seguinte. Precisou falar com o professor Eduardo? Eu estou aqui, pode falar comigo no nosso fórum, pode falar comigo também nas redes sociais, eu estou em todas elas, @professor Eduardo Galante, tá bom? Vamos dar sequência, é o seguinte, na última aula eu falei um pouco mais sobre as comissões parlamentares de inquérito, trouxe detalhes para vocês lá de tudo que ocorre dentro desta comissão. Nós vamos dar sequência, vamos conhecer um pouquinho mais o nosso regimento interno. Vamos lá? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Então nós estamos no nosso 11º encontro, e a partir desse contexto, nós já avançamos muito, já conhecemos bastante o regimento interno, então, da Câmara Municipal de Planaltina de Goiás, o seu próximo local de trabalho. Gente, eu creio, profetizo na sua vida, tá bom? Bem, dando sequência no nosso assunto, eu agora quero falar sobre a perda e sobre a extinção do mandato da mesa na perspectiva, então, no caso, do nosso regimento interno, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a Câmara Municipal de Planaltina de Goiás tem lá o seu regimento interno. O seu regimento interno tem que ser construído com base na lei orgânica do município. Até aí, tudo bem. Só o que ocorre? Por motivos outros, nós não sabemos ainda, não posso afirmar, nem sempre haverá uma coerência entre o regimento interno e a lei orgânica. Isso pode gerar um certo desconforto na hora que você for estudar. Mas não leve isso a cabo. Vamos ficar aqui. Então eu quero falar para você o seguinte. Nós sabemos que a mesa diretiva, juntamente com o plenário, são os órgãos mais importantes da casa. São os órgãos mais importantes da Câmara Municipal. Tá bom? Então, nesse caso aí, fica esta dica para vocês que é importante. Nesse caso, o que acontece? A mesa diretora, se não cumpridas algumas coisas que estão previstas nas normas, se não tiver cumprindo rigorosamente o que está no regimento e o que está na lei orgânica, especificamente, poderá ser destituído, então, do mandato da mesa. Bem, eu vou falar para vocês o que levaria, então, um membro da mesa a ser destituído na perspectiva, então, no caso aqui, do nosso, então, regimento interno. Viu? Então, fica aí esta dica do professor para vocês. Vamos falar então sobre a perda e a extinção ali do mandato da mesa. Vamos entender um pouco melhor então aí a Câmara Municipal de Planaltina de Goiás, tá? Planaltina de Goiás. Gente, o detalhe é o seguinte. Quando é que poderá, então, cessar? Quando é que cessarão ali, então, as funções dos membros da mesa? O que pode fazer com que cesse a função dos membros da mesa? Nos termos do nosso regimento interno, nós temos o seguinte, olha, as funções, então, elas cessarão especificamente nas seguintes situações. Primeiro, quando houver, tá, no caso aqui, posse, tá? Então, pela posse da mesa eleita do mandato seguinte. É claro, né, gente? Se está chegando uma nova mesa, não tem razão para que a mesa que está hoje vigente permaneça. Aliás, uma substitui a outra. É simples assim, tá bom? Então, pela posse da mesa eleita para o mandato seguinte. Também,
tá? Cessarão as funções dos membros da mesa pela renúncia. Nesse caso, lembrando que a renúncia tem que ser apresentada por escrito. Não existe renúncia verbal. A renúncia verbal não encontra respaldo na nossa legislação. Então, se o membro da mesa quiser renunciar ao seu cargo, que seja de presidente, vice ou de secretário, ele não pode chegar simplesmente e falar, não quero mais. Não é assim. A renúncia, obrigatoriamente, ela ocorrerá por escrito. O que mais poderá fazer com que, nesse caso especificamente ali, as funções dos membros cessem? Também poderá ser cessada pela destituição. Normalmente a destituição ocorre quando há por parte dos membros da mesa o cometimento de algumas ações que são, então, aqui no caso, não são aceitas pela legislação vigente. E o último motivo pelos quais cessarão ali as funções dos membros da mesa é pela cassação ou pela extinção do mandato do vereador. Olha, meu amigo, se ele também deixou de ser vereador, como que ele vai conseguir? Como ele seria, então, membro de uma mesa? A primeira condição para que você seja membro da mesa é que você seja vereador e que você tenha o gozo dos seus direitos políticos. E se você não tiver isso, é claro que você não vai ser membro da mesa, tá bom? Então, estas aqui são os motivos pelos quais, então, as funções dos membros da mesa ali se cessarão. Bem, normalmente a banca cobra isso. A banca quer que você saiba quais são, então, os motivos que podem, no caso ali, serem necessários para que haja ali, então, no caso especificamente, para que cessem as funções dos membros, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Bem, superado isso aí, gente, eu falei para você que a destituição é uma situação que, vamos colocar assim, é uma situação grave. Por quê? Naquele caso, destituir significa dizer, sem qualquer juridiquês, porque o que me interessa é que você aprenda. O que é destituição, gente? Alguém vai perder o lugar lá naquela mesa. Alguém vai deixar de ser presidente, alguém vai deixar de ser vice, primeiro ou segundo secretário. Mas não porque quer, porque vão tirá-lo. É aí que a casa cai. Então, destituição não é uma coisa boa, tá bom? Se um dia você tiver um colega, eu tenho meu cunhado, o Aloysio Leandro, ele mexe muito com essa política, essas coisas todas, às vezes ele conversa comigo, nós conversamos. Então, se um vereador, um ex-vereador chegar para você e falar que foi destituído da mesa, boa coisa ele não deve ter feito, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. É interessante, às vezes, vocês conversarem com pessoas, tá? Com pessoas, então, que conhecem um pouco por exemplo, no caso ali, o poder legislativo no âmbito do município. Por exemplo, eu tenho um outro amigo muito querido, um irmão, Daniel, lá em Anápolis, também que entende muito de política, de poder municipal. Às vezes, como professor, eu converso muito com ele, justamente para que eu possa trazer para vocês o que há de melhor. Então, como que a banca cobra isso? Preste atenção aqui. A mesa, então, ela poderá ser destituída. Ela poderá ser destituída em todo ou em parte, quando acontecerem algumas das seguintes situações. Então, vamos aqui, ó. A mesa, então, ela poderá ser destituída nas seguintes situações. O que poderá fazer a mesa, então, que fará com que ela seja destituída? Total ou parcialmente. O membro não cumprir as obrigações do cargo, gente. Olha, se não cumpriu no caso aqui, se não cumpriu especificamente, não cumpriu as obrigações do cargo, não há razão para que ele continue. É simples. Imagina que você tem uma empresa. Vamos partir de um pressuposto, você tem uma empresa, a sua empresa especificamente ali, vamos colocar, o funcionário não está cumprindo ali a missão, você vai deixar ele lá trabalhando? É claro que não, gente. Por que a Câmara deveria fazê-lo? É evidentemente que não, tá bom? Então, outra função, deixar de exercer as funções correspondentes ao cargo. Então, nesse caso aqui especificamente, também é uma outra situação bem interessante que também merece destaque. Agora pense aqui comigo. Eu quero dar 1 minuto para que você pense aqui comigo. Gente, se
Se não exerceu as funções, não há razão para continuar. Não há razão para continuar. Então, isso é muito importante. Então, nós sabemos, se a pessoa não cumpriu o seu papel, não há razão para que ele possa continuar. Então, repetindo aqui, para que vocês possam melhor sintonizar. Primeira coisa que vão perguntar para você, a mesa pode ser destituída? Pode. Quais são as razões que implicarão esta condição? O membro não cumpriu as obrigações do cargo, deixou de exercer as funções correspondentes ao cargo. Uma terceira situação que fará com que os membros, que a mesa possa ser destituída, se ela no caso ali, proceder de modo incompatível com a dignidade, com o decoro, com a honra. O meu amigo, se a mesa, então, no caso ali, violou os preceitos que, no caso, e com isso atingiu a dignidade, a honra e o decoro, não há razão para prosseguir. Não tem outro jeito. Ainda, a mesa poderá ser destituída, tá? Caso a mesa obste de qualquer modo ali a realização dos trabalhos legislativos. Imagina, a mesa, ao invés de ajudar, atrapalha. Ela está obstando, não deixando que os trabalhos se realizem, não deixando que os trabalhos aconteçam. Então ela tem que ser destituída, ela está ali para fazer os trabalhos acontecerem, não para atrapalhar os trabalhos. Além disso, outras funções que farão com que a mesa seja destituída. Se impedir por qualquer meio o cumprimento ou a produção, gente, de efeito dos atos e deliberações ali do plenário. O plenário decidiu, a mesa é o órgão encarregado de dar execução às decisões do plenário. Aí sabe o que acontece? O plenário diz, no caso ali, decide de um jeito, e o que acontece? A mesa vai lá e não dá execução. Ô meu amigo, então tchau mesa, vai ser destituída. Outra situação, deixar de cumprir obrigações que estão previstas em lei. Olha, a mesa ela tem que seguir toda a norma vigente. Se não o faz, significa dizer que deve ser destituída. Também, ordenar despesas sem observar as disposições legais. Expedir ordem contrária à disposição expressa em lei, tá? Não apresentar andamento legal ao orçamento de despesas da Câmara. Ou seja, não dá o fiel cumprimento ao orçamento da Câmara, dá uma destinação diferente. Todas estas situações, então, são suficientes para que a mesa seja destituída. A banca pode cobrar isso de você de duas maneiras. Pode ser objetiva. A banca pode chegar e falar para você assim, são motivos pelos quais a mesa poderá ser destituída, exceto, aí coloca lá 5 motivos e um deles não está aqui. Ou pode ser mais elaborada, dá um caso e enquadre ali, então, aquele caso em uma das situações que aqui estão. Por exemplo, a mesa, um exemplo, viu, gente, isso não aconteceu, não. A mesa diretora da Câmara Municipal de Planaltina de Goiás está obstando os trabalhos da casa, está obstando a execução, no caso ali, está obstando ali os trabalhos, a execução das decisões do plenário. Opa, o que deve acontecer com a mesa? Ela deve ser destituída. Então, isso poderá sim estar na nossa prova, tá bom? Fica aí esta dica, olho vivo aí do professor para você. Além disso, tá? Vamos supor que por algum motivo, então, seja qual for, vagou um cargo na mesa diretora, tá? Então, vagando qualquer cargo no caso aqui eu quero falar para você, nessa perspectiva, vagando qualquer cargo da mesa, ou de vice-presidente. Então, vagando qualquer cargo da mesa ou de vice-presidente, nesse caso, deverá ser feita uma nova eleição, gente. E essa eleição ela vai ocorrer na primeira sessão ordinária seguinte. Isso para completar o biênio do mandato. Para a nossa prova, a ideia principal que eu quero que você leve é essa. Vagando qualquer cargo da mesa ou de vice-presidente, então será realizada uma eleição. Vai ser na primeira sessão ordinária seguinte
ao surgimento da vaga. Então, guarde isso aí, por favor. E nesse caso, o eleito, ele vai cumprir o restante do biênio, vai ficar ali o final até completar o biênio. Então, na primeira sessão ordinária seguinte. Além disso, o que mais eu quero destacar? Em caso de renúncia ou destituição total da mesa. A mesa foi, então, ali, houve renúncia ou destituição total. Saiu a mesa inteira ali, ou todo mundo renunciou, todo mundo, no caso, foi destituído. E aí? Nesse caso, será feita uma nova eleição, tá? Isso para completar o período que resta ali. E isso vai acontecer na sessão imediata ao ato da renúncia ou da destituição. Para a prova, guarde isso aqui na sua cabeça. Teve renúncia de todos? Eleição. Ah, não, professor, a mesa inteira foi destituída. Próxima sessão, eleição. Porque a casa não pode ficar sem a mesa diretora, gente. Não existe esta possibilidade. Ela tem que ter, tá bom? Fica aí esta dica para você. Se o vice-presidente, tá? Se o vice-presidente também for renunciante ou destituído, nesse caso, a presidência será assumida pelo vereador mais idoso dentre os presentes. Então, o vereador mais idoso dentre os presentes é ele que vai assumir ali a presidência. Não pode ficar sem o presidente, tá? Então, se o vice-presidente também for renunciado ou destituído, a presidência, então, será assumida por quem? Pelo vereador mais idoso. A banca vai querer colocar na sua prova que deverá ser ocupado pelo vereador mais votado. E não é pelo mais idoso entre os presentes. Por isso que eu coloquei para você aqui. Tome nota desta informação, ok? Além disso, agora vamos colocar aqui uma situação que poderia ocorrer. Houve renúncia total da mesa e do vice-presidente. Saiu todo mundo. Não ficou ninguém para contar a história. E aí, o que deve ser feito nesse caso? Então, o ofício respectivo deverá ser levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais idoso. Sabe por quê? Deixa eu te explicar isso aqui para você entender normalmente o que é que aconteceu aqui para você então compreender melhor comigo. Normalmente, quando um vereador pede a sua renúncia, lembrando que renúncia é só por escrito, ele pega um ofício e entrega para o presidente da casa. Aí o presidente da casa pega aquela renúncia e leva para o plenário. Até aí tudo bem. Agora, o presidente renunciou, o vice renunciou, o primeiro e o segundo secretário renunciaram. Quem vai levar essa carta? Se não tem mais um membro da casa, quem vai levar essa carta? Aí entra que será o vereador mais idoso. Não tem nenhum membro da mesa. Então, o que acontece? O vereador mais idoso leva aquilo ao plenário da Câmara Municipal. Tá bom? A banca vai querer colocar que é o mais votado. Não caia nessa não, ok? Então, feita esta é a dica para você, tá? Então, será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais idoso dentre os presentes. É ele quem vai fazer essa função, tá bom? Então, nesse caso aí específico, o nosso regimento é claro nesse sentido. Necessariamente será o mais idoso dentre os presentes e não vai levar em consideração se ele já foi eleito em legislaturas anteriores. Não importa se ele já foi vereador 3, 4, 5, 6 vezes, não interessa. O que interessa é o seguinte, naquele momento ali no plenário, daqueles que estão ali, independentemente da quantidade de legislatura que nós já tivemos, quem é o mais idoso? Ah, é o vereador Aloysio Leandro. É ele quem vai levar isso lá para o plenário, tá? Então, mas o Aloysio Leandro vamos colocar assim, é a primeira vez que ele é vereador. Tem o vereador Chiquinho do Metrô, que já foi eleito 5, 6 vezes. Só que o Chiquinho do Metrô tem 35 anos, o Leandro tem 60. Quem vai levar? O Leandro. Porque é o mais idoso. Não fala com o mais idoso com maior número de legislaturas. Não fala isso, com maior número de mandatos. Fala o mais idoso dentre os presentes, tá bom? Além disso, os membros da mesa nesse caso específico, e aqui eu quero destacar para você, olha, os membros
votar os membros da mesa, então, de maneira isolada ou em conjunto, e também o senhor vice-presidente, ele, quando estiver no exercício da presidência, eles poderão ser destituídos dos seus cargos. Bem, aqui é que entra o pega da prova. De que maneira serão destituídos? De que maneira serão destituídos? Serão destituídos mediante resolução. Lembrando que esta resolução deve ser aprovada no mínimo por 2/3 dos membros da Câmara. Então, o que a banca vai querer pegar você na hora lá da nossa prova? A banca vai querer dizer para você o seguinte, que nesse caso, no caso aí, esta destituição, ela ocorrerá mediante decreto legislativo. Não é mediante decreto legislativo. Não é mediante portaria. Não é. A destituição é mediante resolução. Então, qual é o macete que eu dou para vocês? Todos aprenderem. Quando alguém chegar para vocês e falarem assim, a mesa será destituída, é só você lembrar, destituição é por resolução. Então, o documento oficial que é destinado para formalizar a destituição da mesa diretora é o documento chamado resolução. Então, qual é o macete que eu dou para vocês? Falar de resolução, então, e falar de destituição, nós estamos em coerência. Se chegar e falar em destituição, você já sabe, foi feita mediante resolução. Só que esta resolução, ela não pode ser uma resolução que tenha sido elaborada de porque o presidente da casa quer. Não. A destituição, ela precisa ser aprovada por 2/3 dos membros da casa. Então, se for destituir o presidente da mesa diretora, 2/3 dos vereadores tem que votar a favor da destituição. Então, não é fácil destituir ninguém, não, viu? Fica esta dica para você. Além disso, é passível, tá? É passível de destituição o membro da mesa quando faltoso, quando ele for omisso, quando ele for ineficiente no desempenho das suas atribuições regimentais, tá? Ou quando ele exorbitar as suas atribuições. Então, gente, o que acontece? O membro da mesa, ele tem que cumprir o que foi determinado no regimento. Ele não pode deixar de cumprir e ele também não pode cumprir além daquilo que é previsto. Então, é interessante porque, nesse caso, a legislação ela é bem redondinha. Se você for eleito vereador e for vereador um dia e for parte da mesa, sabe o que você tem que fazer? Simplesmente siga o regimento. Porque se você deixar de fazer, você é destituído. Mas se você exorbitar, se você fazer além daquilo que lhe autoriza a lei, você também será prejudicado. Então, é uma situação que nós temos que ter muita coerência na hora de analisar na prova. Por quê? A omissão pode ensejar a destituição, mas a exorbitância também. Não faça aquilo além do que a lei te autorizou a fazer, porque, você será destituído, tá bom? Vimos aqui, né? Olha quanta coisa, né, gente, de destituição. Além disso, o processo de destituição não é um processo fácil não, viu, gente? Não é. Mas será que você sabe como é que começa um processo de destituição? Será que, por exemplo, tá, uma pessoa chega na Câmara Municipal e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero destituir ali o presidente da casa. Será que é só isso? Não, não é assim não, tá bom? Então, como é que funciona em linhas gerais o processo de destituição? É claro que tem uma legislação que vai falar especificamente sobre isso, mas em regra funciona da seguinte maneira: o processo de destituição então do membro da mesa, ele terá início com uma denúncia, e é isso que cai na nossa prova. Então qualquer pessoa que te perguntar, olha, como é que começa então ali um processo de destituição da mesa? Com uma denúncia. Essa denúncia tem que ser feita por quem? Por um vereador, tá? Por um vereador. Um vereador bate no peito, vai lá e fala, eu quero denunciar o membro da mesa diretora. Então, um vereador valente, bruto, um vereador legítimo ali, raiz, ele vai lá e fala,
quero denunciar os membros da mesa diretora desta casa. Pronto. Aí o que ele faz? Ele faz essa denúncia, ele manda isso lá para o plenário. Essa denúncia pode ser feita por mais vereadores? Pode. Pode ser que junte ali 4, 5 vereadores, todos eles façam uma denúncia e assinam os 5. Os 5 vão lá e colocam o nome. Imagina, vereador Aloysio Leandro, vereador Lúcio Flávio, vereador Rodrigo, vereador Cristiano, vereador Samuel, assina embaixo e manda. Ah, ok, pode acontecer? Pode. Mas se for só o vereador Aloysio Leandro, não, ele fala, Aloysio Leandro vai lá e assina, pode ser? Pode também, tá bom? Para onde que vai essa denúncia? Essa denúncia, ela vai para o plenário da casa. Ela vai para o plenário, tá? Sabe o que vai acontecer? O autor da denúncia vai lê-la. Olha só, o autor da denúncia, então, vai subir lá no plenário, vai chegar no microfone e vai fazer a denúncia, meu amigo, tá? Lembrando que para isso nem sequer precisa ali de inscrição. Então, quem fizer a denúncia, professor, a denúncia foi feita por 5 vereadores, escolhe um, principalmente aquele o primeiro que assinou, manda ele lá na tribuna, ele pega o microfone e fala pro plenário e faz a denúncia, tá bom? Esse aí é vereador raiz, vereador então que denuncia mesmo, não tem medo não, parte pra cima, conhece o regimento. Gente, é muito importante e vocês estarão na Câmara Municipal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu fosse vereador e não tenho essa pretensão, a primeira coisa que eu ia fazer é contratar um assessor que entendesse muito de lei para trabalhar comigo. Que entendesse de lei orgânica, que entendesse de regimento da casa, que entendesse das normas da casa, para que eu pudesse fazer um bom trabalho. É a primeira coisa que eu vou fazer. É claro que quando vocês passarem num concurso e chegarem lá na Câmara Municipal de Planaltina de Goiás, é claro que todo mundo vai querer contar com o seu trabalho. Gente, um vereador que for inteligente, a primeira coisa que ele faz é ter uma pessoa que entende dessa parte de legislação. Para ele, sabia que isso, inclusive, pode credenciá-lo a continuar ali no mandato, a ser novamente eleito, porque ele vai conhecer os meandros da casa, tá bom? Teve um dia mesmo, só para que vocês entendam o que eu estou falando, um exemplo, uma cidade aqui próxima de Brasília, um rapaz que se dizia vereador, falou, né, professor, eu sou vereador em tal cidade e eu quero fazer o seguinte, eu mandei uma carta para o deputado estadual falando que a Câmara Municipal da minha cidade é corrupta. Eu falei, meu amigo, o que você tinha que fazer é um documento chamado denúncia e fazer a leitura no plenário. Ué, mas pode fazer isso? Eu falei, você é vereador e não conhece o regimento da casa? Então, às vezes, gente, isso é importante. Por isso a importância de você conhecer esse nosso regimento. Bem, na denúncia deve necessariamente ser indicado quem é o membro que você está, no caso ali, denunciando. Porque às vezes você pode denunciar a mesa inteira, mas às vezes não. Você está focando, olha, eu vou denunciar o segundo secretário desta casa. Então, na denúncia, você tem que especificar quem é o membro da mesa que está cometendo a falta. Inclusive, você vai ter que dizer quais são as irregularidades que você então ali está acusando mesmo de ter cometido. E mais, você vai ter que mostrar as provas. Então, vamos lá, na denúncia, no macete do galante, na denúncia, o que não pode faltar? O que não pode faltar na denúncia? Não pode faltar de jeito nenhum. Você vai ter que dizer quem é o elemento que você está denunciando. Não pode faltar quais são as irregularidades que você vai ter que falar. Então você vai ter que falar quais são as irregularidades que ele está cometendo. E você vai ter que falar quais são as provas que você tem daquilo que você está falando. Então, gente, a denúncia, obrigatoriamente, ela pode ter mais dados? Pode, mas no mínimo esses dados aqui. Foi lida a denúncia então foi lida. Por quê? Eu falei para você que aquele que faz a denúncia tem que ler. Aquele que faz a denúncia tem que ler a denúncia. Foi lida, qual que é o próximo passo? Próximo passo, ela será imediatamente submetida ao plenário, no caso, pelo presidente. Professor, mas e se o presidente for um dos denunciados? Aí, nesse caso, tá? Nesse caso aí,
o vice-presidente é que deverá, então, levá-la ao plenário, tá? Ah, professor, mas o vice-presidente também está envolvido. Então, vai o mais idoso. Vai mais idoso. Tá bom? Então, fica esta dica para vocês. Então, a denúncia ela deve ser imediatamente submetida ao plenário pelo presidente. Professor, o presidente foi denunciado. Foi denunciado, então quem leva? O vice-presidente. Ah, professor, o vice-presidente também foi denunciado. Opa, então quem vai levar? O vereador mais idoso que estiver presente. Tá bom? Então, nesse caso, tá? Nesse caso, então, aí, nós temos que pensar sempre o seguinte, tá bom? Sempre o seguinte. Então, quando você fizer uma denúncia, você tem que falar contra quem, ou quem que você está denunciando. E mais, quais são, então, ali, o que aquela pessoa que você está denunciando, você está denunciando ela por quê? De que você está acusando? Você tem que falar para ela o que ela, né? Você tem que falar para o plenário o que aquela pessoa fez. E as provas é você que deverá, então, quem fizer a denúncia é que deverá apresentar as provas. O ônus da prova cabe a quem alegar. Um exemplo, se eu viro para você e falo assim, olha, você é corrupto porque você desviou dinheiro, eu tenho que provar que você desviou o dinheiro, eu tenho que mostrar a documentação. O ônus da prova cabe a quem alegar. Cabe a quem alegar, tá bom? E mais, tá todo mundo envolvido, então o mais idoso leva isso ao plenário. Além disso, o membro da mesa, tá? O membro da mesa especificamente, envolvido nas acusações, ele não pode, gente, de jeito nenhum, ele não vai poder presidir nem secretariar os trabalhos. Imagina, você está me acusando de alguma coisa e eu assim mesmo vou continuar lá na mesa? Você está me acusando e eu vou continuar a presidir os trabalhos? Eu vou continuar, nesse caso aqui, a fazer as coisas, tá bom? Então, tem que ter esta razão. Tá? Tem que ter essa noção. Se eu sou um dos envolvidos, eu não necessariamente não posso estar à frente de qualquer trabalho da mesa. Não vou secretariar, não vou presidir a mesa, nem nada, tá bom? Porque isso poderia gerar, tá, uma sensação de imparcialidade. Imagina, eu secretariando uma mesa e eu sendo acusado e a denúncia lá sendo lida e eu sendo secretário. Não teria lógica, né? Olha, se o acusado for o presidente, ele será substituído, então, ali pelo vice-presidente. Se o vice-presidente também não puder assumir, vai assumir, então, um dos seus secretários, ou primeiro ou segundo secretário, tá bom? Então, nesse caso aí, professor, tá todo mundo envolvido, vai o vereador mais idoso. O denunciante e o denunciado, eles são impedidos de votar na denúncia. Porque a denúncia, gente, ela vai à votação. Quando você faz uma denúncia que você leva ela ao plenário e lê, você não está levando só para ler, para o pessoal saber, não. Essa denúncia será votada. E aí, quem não pode votar? Não pode votar quem fez a denúncia e não pode votar também aquele que foi o acusado e o denunciado. Eles não votam. O restante do plenário vai votar, tá bom? Então, fica aí esta dica para vocês. Bem, nesse caso, para que a denúncia seja considerada como aceita ou recebida, ela precisa ser aprovada pela maioria dos vereadores presentes. Não adianta você falar, professor, é pela maioria absoluta? Não, não é pela maioria absoluta. É pela maioria qualificada? Não, não é. É pela maioria absoluta? Não, é pela maioria dos vereadores presentes. Quem é que está participando da sessão? O vereador, são 21 vereadores na cidade, tem só 13 presentes. Ok, apure-se as faltas daqueles que aqui não estão e mais. Vamos fazer o seguinte, quem são aqueles que estão aqui? Só tem 13, maioria, 7 votos. Se 7 votos votarem pelo recebimento da denúncia, vai receber e pronto, acabou. Tá bom? Lembrando que para a Câmara Municipal funcionar, ela precisa de um quórum mínimo, tá bom? Não esqueçam destes detalhes.
Recebida a denúncia, opa, aí lascou, meu amigo. Se os seus próprios colegas aceitarem a denúncia, é sinal que a sua casa vai cair, não é isso? Se os seus próprios colegas, sangue do seu sangue político, recebeu a denúncia contra você, sua situação não tá boa, não. Nesse caso, serão sorteados 3 vereadores, tá? 3 vereadores que não sejam impedidos para serem, então, os membros da comissão processante. Vão dar uma voadora no seu peito, lascou. Então, a comissão processante terão 3 vereadores, tá? Olha, quem não pode fazer parte da comissão processante? O denunciado, o denunciante ou os denunciados. Não pode, né, gente? Aquele que fez a denúncia e aquele que foi o denunciado não pode participar da comissão processante. Não teria lógica. Além disso, constituída a comissão processante, gente, os seus membros, então, vão eleger dentro da comissão processante quem é aquele que será o presidente. Então, a comissão processante tem três integrantes, 3. Um deles será o presidente, tá bom? Lembrando que logo deverá ser realizada uma reunião. Lembrando que essa reunião tem que ser, no caso, ela tem que acontecer em 48 horas após ali elas ter sido formada. Se formou ali a comissão processante, em 48 horas tem que se começar os trabalhos, tá bom? Além disso, reunida esta comissão, o denunciado e o denunciante serão notificados dentro de 3 dias para que eles apresentem a sua defesa por escrito. Eles vão ter 10 dias para eles apresentarem, então, a defesa por escrito. Então, você foi denunciado, você tem 10 dias para apresentar à comissão processante a sua defesa por escrito. Tá, terminou esse prazo de 10 dias. Então, fim do prazo de 10 dias, terminou o prazo de 10 dias, aí o que acontece? A comissão, então, processante, tá? A comissão processante, estando ela com a defesa ou não, com a defesa prévia do acusado, ela então vai realizar as diligências que ela entender necessária, tá? Lembrando que ao final, tá? No final de 20 dias, ela deve dar seu parecer. Então, a comissão processante, ela tem 20 dias após o recebimento ali, né, após o final daqueles 10 dias que foi dado para o acusado se defender. A partir daqueles 10 dias, começa a contar 20 dias para que a comissão processante elabore o seu parecer. O denunciado, tá? E no caso ali, ou os denunciados, no caso, eles poderão acompanhar todas as diligências. E se forem bons, vão acompanhar mesmo, tá bom? Bem, passou-se o prazo, então ali passaram os dias, então passou o prazo de 20 dias. E aí o que acontece? A comissão entende que sim, aquelas acusações devem prevalecer. Então o que acontece? A comissão então vai apresentar na primeira sessão o projeto de resolução propondo então a destituição do denunciado. Então aqui há uma sequência lógica. A comissão então no seu parecer fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, tem razão, as acusações que pesavam sobre ele têm razão. Opa, então vamos fazer o seguinte, a comissão então vai, no caso ali, apresentar um projeto de resolução. Lembra que eu falei para você? Destituição é mediante resolução. Vai apresentar uma resolução propondo a destituição do denunciado ou dos denunciados, tá? Esse projeto de resolução, quem deverá analisá-lo? Esse projeto de resolução, ele será submetido, tá, no caso ali, a uma discussão e uma votação. Normalmente as proposições da casa são 2 vezes discutidas, 2 vezes votadas, mas essa aí da destituição não, é uma única votação, é uma única discussão, tá bom? E aí, nesse caso, tá, serão convocados os suplentes do denunciante e do denunciado para efeitos de quórum. Então, no caso, o denunciante e o denunciado não votam, mas chamam os seus suplentes para que os mesmos possam votar e com isso ali, ó, constar ali o quórum necessário, tá bom? Então, aqui, professor, a convocação de suplente, Já os vereadores e o relator da comissão processante, e o denunciado e os denunciantes,
eles terão cada um 30 minutos, tá? Nesse caso aqui, para que possam falar lá durante a discussão, tá? Lembrando que eu não posso passar o meu tempo para outra pessoa. Então, no caso ali, os vereadores e o relator e o denunciado, 30 minutos cada um ali para falar. Professor, posso passar meu tempo para que outro fale? Não, não pode. Bem, terão preferência na ordem de inscrição, respectivamente. Quem é o primeiro a falar? Quem é o primeiro a falar? É o relator, tá bom? É o relator. Então, essa aí é uma grande missão que nós temos que ter em mente. O primeiro a falar é o relator. Se eu que investiguei, se eu que fiz tudo aquilo, então eu sou o primeiro, eu tenho que fazer isso, tá bom? Depois, quem vai falar? Nesse caso ali, o denunciado. Então, primeiro o relator e depois o denunciado, tá bom? Esta é a sequência de quem vai falar, então, nesse caso. Bem, pronto. Aí o que acontece? Na votação, concluíram então pela improcedência das acusações. Opa, nesse caso a comissão processante então deverá apresentar ali o seu parecer, tá? Para que possa ser lido, discutido e votado em turno único. Então, mesmo que seja pela procedência ou pela improcedência, deverá ser levado ao plenário para ser votado. Olha, cada vereador terá no máximo 15 minutos para discutir o parecer da comissão processante. No máximo, no máximo. E o relator e o denunciado, e também, no caso, ou o denunciante, gente, cada um ali terá 30 minutos para que possam expor ali as suas colocações. Tá, agora vamos chegar numa outra hipótese, tá? Não se concluindo nesta sessão a apreciação do parecer. Não foi possível encerrar naqueles trabalhos, naquela sessão, não foi possível realizar todo esse trabalho. Nesse caso, a autoridade que estiver presidindo lá o trabalho vai convocar outras sessões extraordinárias para este fim. Então não deu tempo? Não se preocupe. Nós vamos então para outra sessão, tá bom? O parecer da comissão processante, gente, ele deverá ser aprovado ou rejeitado pela maioria simples. Aonde está a palavra simples? A banca vai querer colocar maioria absoluta e não é. Então, o parecer da comissão processante, ele pode ser aprovado ou rejeitado pela maioria simples, tá bom? E aí nós temos duas consequências possíveis. Se o parecer for rejeitado, vai haver então um arquivamento do processo, tá? Então é a primeira consequência. Ok, professor, será então nesse caso aí o arquivamento do processo, se for aprovado o parecer, e a remessa do processo à comissão então de Constituição, Justiça e Redação, se rejeitado o parecer. São estas então as possibilidades. Olha, no caso de ocorrer a rejeição do parecer, gente, a comissão, então, nesse caso específico, a Comissão de Justiça e Redação, ela tem que elaborar, então, dentro de 3 dias, um projeto de resolução propondo, então, a destituição ali do denunciado, tá bom? Esta é a missão, então, da comissão. Para a discussão e votação do projeto de resolução, nesse caso, gente, tá? Será observado tudo que está previsto aqui no regimento. A aprovação do projeto de resolução pelo quórum de 2/3 implica, então, imediatamente o afastamento do denunciado ou dos denunciados. Então, foi aprovado? Afasta logo, beleza? Bem, com isso, nós chegamos aí ao fim desse blocão, né? Foi um bloco gigantesco, gente. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, eu sei, mas eu precisava não esgotar, eu precisava trazer toda a sequência lógica sem quebrar as ideias. Porque se eu levo essa ideia para outra aula, quebraria um pouco o clima. Então eu peço aí a sua compreensão e pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos fortes, nós vamos vencer. Eu profetizo em sua vida as vitórias, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui, tá bom? O meu cunhado, Luiz Leandro, não é isso? Graças a Deus, um beijo no coração, Léo. O meu irmão Daniel de Anápolis e todos os outros que estão aqui comigo, muito obrigado a todos vocês. Como eu disse a vocês, eu quero agradecer muitíssimo pelo carinho,
pela a dedicação, pelo respeito que vocês têm comigo, falando para você que 2021 vai ser um ano de grandes modificações. Eu acabei de assinar alguns contratos, então esse ano eu vou fazer material escrito para que a gente possa disponibilizá-lo para vocês, inclusive. Tá? Tudo bem, Vilma? Muito obrigado pelo seu carinho. Então, por exemplo, eu acabei de elaborar um material para o IBGE. O preço é simbólico. Se você não vai fazer o processo do IBGE, mas conhece alguém que vai fazer, indique lá o material do professor. É um material inédito, mais de 100 questões. Agora eu vou elaborar outros documentos, enfim. Sempre eu vou estar aqui agora com novidades. Esse ano, então, eu vou trazer muita coisa nova para vocês, muita coisa legal. Eu estou chegando aí com um novo projeto e eu peço, então, como sempre, que vocês divulguem, que vocês passem para as pessoas. Se você se interessar também, que você tenha acesso a esse material, pode ter certeza, tá bom? Basta você me seguir aqui no Instagram, me seguir também em todas as demais redes sociais e você certamente terá acesso a isso aí. Quanto a isso, muito obrigado. Agora eu vou lá para o YouTube da sequência aqui. Um grande beijo no seu coração, viu? Fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Tchau, tchau.